Para a gente entender o peso dessa fala do pré-candidato do PT, eu converso agora ao vivo com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Ministro, prazer ter o senhor aqui no CNN Prime Time. Boa noite. Indo para o básico, como analisar essa posição, essa fala do ex-presidente Lula, especialmente aquele trecho? O que vai resolver a relação dívida-PIB é o crescimento do PIB. Olha, eu diria que no mínimo é lamentável, né? O presidente precisa se assessorar melhor nessas questões fiscais. Primeiro entender, mas por que existe ou foi criado o teto de gastos? O teto de gastos foi uma iniciativa do governo Temer, com aprovação, com emenda constitucional, porque o Brasil vinha numa trajetória suicida de aumento do gasto público em ritmo superior ao do crescimento da economia. Né? A relação entre a dívida e o PIB, que é o principal indicador de solvência do setor público, que demonstra, se bem controlado, vamos dizer, a confiança no país, isso vinha sendo, a trajetória era absolutamente irresponsável. Por exemplo, os gastos públicos cresciam a uma taxa média de 6% ao ano acima da inflação. E o crescimento da economia era abaixo de 3%. Né? Então, primeiro isso. Segundo lugar, o teto de gasto teve o objetivo de evitar uma tendência explosiva nessa relação entre a dívida e o PIB. O que o presidente está falando é que ele vai tirar o teto e vai gastar. É isso que vai acontecer. Mas dizendo que vai poder recuperar, vai fazer aumentar o PIB para fazer um equilíbrio disso. Sendo otimista, claro. Essa é a linguagem populista que deu errado em todo lugar que foi adotado, né? Por exemplo, o Lula fala que vai gastar em educação, porque a educação promove o crescimento. Isso é verdade, né? Mas vários estudos mostram que os efeitos de um bom programa de educação ocorrem no espaço de 20 anos depois que ele é implementado, enquanto que o gasto ocorre imediatamente. E, portanto, você jogaria o país numa trajetória em que ele colapsa antes de colher os frutos da educação. Se fosse assim, não havia país pobre, bastava gastar e promover o desenvolvimento. E é exatamente nesse ponto que eu queria pegar com o senhor, desculpa se eu corto o senhor, mas lembrando que este governo, no ano passado, usando como justificativa a pandemia para criar o Auxílio Brasil, furou o teto de gastos. O que pode ocorrer se não houver um teto, se não houver um limite? É isso que precisa ficar claro, eu acho. Ora, se não houver um limite, os investidores, os analistas, o mundo vai perceber que o Brasil vai entrar numa trajetória incontrolável de dívida pública. E quando isso acontece, chega um ponto que a confiança desaparece e o país entra numa situação que os economistas chamam de dominância fiscal. Isto é, o Banco Central se vê tolhido na sua capacidade de assegurar a estabilidade da moeda, o controle da inflação, porque ele percebe que o aumento da taxa de juros, que é o seu principal instrumento de ação, vai piorar a situação. E nessas hipóteses, onde isso ocorreu, ocorre uma inflação alta e descontrolada que pode desembocar numa hiperinflação. O senhor até reconheceu a importância da educação, do investimento, de aumentar o investimento sempre em educação, ninguém duvida disso, mas pessoas como o ex-presidente Lula dizem que o teto de gastos engessa essa possibilidade de aumentar esses investimentos em educação, em saúde, por exemplo. Como garantir que mesmo com uma regra fiscal dura, rígida, saúde, educação recebam o que merecem receber? Olha, em primeiro lugar, Márcio, gasto em educação não significa que vamos ter educação de qualidade. O Brasil gasta proporcionalmente em educação 6,3% do PIB. A média dos países ricos é 5,8% do PIB. O Brasil gasta em educação 50% a mais do que a China. E a China vai mandar um homem à Lua. A China já mandou o foguete para o lado oculto da Lua. Né? A China forma 100 mil engenheiros por ano. Né? A China tem qualidade de educação para suas elites. Portanto, o teto de gasto, evidentemente, que engessa. O teto de gasto é um estímulo que, infelizmente, não se verificou para que o sistema político, os líderes, encontrem uma maneira de resolver o drama fiscal brasileiro, que é uma rigidez excessiva. 96% dos gastos primários do governo federal são obrigatórios.
O Brasil tem apenas 4% do orçamento para gastar em ciência, tecnologia, infraestrutura, operação da máquina. Isso não vai dar certo também. Então, não é o teto de gasto o problema. O teto de gasto foi uma solução temporária, um band-aid, um esparadrapo, digamos assim, até que a sociedade, através da mobilização de seus líderes, consiga enxergar isso. É preciso voltar a ter flexibilidade na gestão do orçamento, senão não vai dar certo. Ex-ministro Maílson da Nóbrega, muito obrigado pela sua presença, pela sua entrevista aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite para o senhor. Boa noite, Márcio. Obrigado pelo convite.